Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje vamos tratar de Monstros, obra-prima de Barry Windsor Smith e suas relações com os horrores dos experimentos nazistas. E depois de 35 longos anos, o quadrinista britânico Barry Windsor Smith lançou em 2021 Monstros, que chegou aqui no Brasil no ano passado pela editora Todavia. E olha, isso aqui é tão bom, mas tão bom, que é impossível esgotar todos os assuntos que esse quadrinho aborda. Sempre digo quando estou conversando com alguém que essa obra é daquele tipo que mexe profundamente com quem entra em contato com ela. Lembro até de um tweet que fiz, dizendo que igual a isso aqui, apenas obras como Berlim de Jason Lutz e Asterios Polyp de David Mazzucchelli. O foco desse vídeo é em monstros, mas também li recentemente Arma X, outra obra sensacional de Windsor Smith, talvez a obra mais conhecida do autor, que conta a origem definitiva de Wolverine nos experimentos do programa Arma X. E admito que fiquei bem surpreso em como as duas obras se relacionam, já que Monstros e Arma X conta com figuras centrais monstruosas apenas na superfície, porque na verdade, os verdadeiros monstros são aqueles que se disfarçam de humanos. Monstros permite diversas análises, diversos caminhos de interpretação, tanto que lembro de ter ficado dias e dias pensando em como tratar esse quadrinho, pensando num jeito de isolar um tema à altura. E como Monstros tem como ponto central um experimento nazista importado para os Estados Unidos, achei interessante pensar nesse quadrinho com base nas atrocidades dos experimentos nazistas, não apenas em campos de concentração. E devemos lembrar que a questão dos experimentos traz a reboque não apenas as atrocidades dos experimentos em si, mas também todo um processo de desumanização que abriu as portas da sociedade alemã da época para o objetivo de suprimir traços humanos, não apenas em judeus, mas também em ciganos, homossexuais, opositores e quaisquer outros vistos como vetor de degeneração da raça ariana. Bom, e antes de entrarmos de cabeça em monstros, vamos passar rapidamente por Arma X. Arma X conta a origem definitiva de Wolverine, um mutante com poder de regeneração que é sequestrado por um projeto paramilitar e submetido a experiências de inserção da Liga de Adamantium em seu corpo. Na história, temos três personagens centrais, o Dr. Abraham Cornelius, a assistente Carol Hines e um outro chamado de Professor, o cara das ordens, que juntos vão fazendo inúmeros experimentos e simulações com o objetivo de tornar Logan numa máquina de combate. Percebemos que todas as figuras no programa Arma X são abjetas. Todas, em menor ou maior grau, burocratas ou não, estão transformando à força uma pessoa em uma marionete da morte, que é tratada a todo momento como um monstro, devido à sua vitalidade e força descomunal. Mas quando prestamos atenção, percebemos que o monstro na verdade não é Logan, mas sim os cientistas, principalmente o professor, que leva Logan ao limite como se fosse um mero rato de laboratório, sendo totalmente desumanizado por aqueles que o fazem sofrer. O programa Arma X retira de Logan a sua liberdade em prol dos desejos cruéis de figuras bestiais e monstruosas, que estão ali para revelar a maldade que reside nas profundezas da alma humana. Já Monstros também tem como narrativa central um experimento genético nazista que é levado aos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. No quadrinho, acompanhamos meio que três histórias. A do jovem Bob Bailey, que é entregue aos militares para ser usado como cobaia no projeto Prometheus, que visa a criação do super-soldado. A história da família McFarland, formada por Elias, Bess, Nina e Lee, e também os flashbacks, que tratam da tragédia que se abate sobre a mãe de Bob Bailey, Janet Bailey, nas mãos de seu pai, Tom, um ex-combatente norte-americano que retorna da guerra alterado, paranoico, agressivo e perigoso com a sua mulher e com seu filho. As histórias se interligam, pois o jovem Bob Bailey, filho de Janet e Tom, é entregue logo no começo do quadrinho para o projeto Prometheus, pelo sargento Silas McFarland, que acaba caindo dias depois numa crise de consciência por ter entregue Bailey para ser uma cobaia. O projeto Prometheus é tocado no Fort Sherman pelo Major Root e o Coronel Friedrich, sendo esse último cabeça do projeto, um nazista levado aos Estados Unidos com os papéis do projeto do super-soldado geneticamente alterado. Temos também todo o desenvolvimento no seio familiar dos McFarlands, principalmente de Silas, que passa horas e horas no porão da sua casa por conta da culpa por ter entregue Bob ao projeto Prometheus, procurando uma revista do Superman que foi coincidentemente autografada pela mãe de Bob no passado, em um momento marcante para Elias, que na época
lembrava de ter visto na mãe de Bob a figura de um verdadeiro anjo. Elias e sua filha Nina possuem meio que o dom da vidência e cabe ao culpado Elias resolver a própria besteira e ajudar Bob, já transformado em um monstro grotesco, fruto de um experimento totalmente falho, a fugir das instalações militares no Forte Sherman. Já uma boa parte do quadrinho é focada no trágico passado da mãe de Bob, no convívio com seu pai após seu retorno da guerra, que volta agressivo com o então pequeno Bob e sua mulher Janet. Na ausência de Tom durante o período de guerra, acompanhamos o desenvolvimento da paixão entre Janet Bailey e o guarda Jack, que entra na história para ajudar Janet a conseguir informações sobre o seu marido, que deixou de dar informações. A tragédia que posteriormente recai sobre Janet e seu filho é muito triste e impressiona como Windsor Smith vai construindo a narrativa de um jeito bem tocante, nos fazendo entrar na mente de Janet por meio de seus diários, que nos contam a angústia e o amor de uma esposa que não reconhece mais seu marido e de uma mãe que nas primeiras páginas precisa salvar da morte o pequeno Bob, do espancamento do próprio pai. Em alguns vídeos costumo tratar de toda a história dos quadrinhos que analiso, mas Monstros não é o caso, porque esse é aquele tipo de obra que merece ser apreciada sem spoilers. Portanto, não valeria a pena entregar mais do que já entreguei. Porém, imagino que consegui passar uma ideia geral sobre o enredo e o papel de alguns personagens. E uma das coisas mais legais de Monstros é que essa obra é bem similar à Arma X, já que em nenhum momento Monstros tem como foco a monstruosidade física de Bob Bailey, que é alterada drasticamente. Porque Monstros, na verdade, está preocupado em denunciar os verdadeiros monstros da sociedade e que se personificam aqui na figura dos militares, principalmente com Ruth e Friedrich, e na figura do Tom Bailey, o qual descobrimos no final a sua relação com o projeto Prometheus em um flashback que se passa no coração da Alemanha nazista. Na minha leitura, que na verdade é até que óbvia, principalmente quando tratamos de monstros, vemos que o programa Arma X e o projeto Prometheus possuem ligação direta com os experimentos nazistas que tinham na sua figura mais famosa o médico nazista conhecido como o Anjo da Morte, Joseph Mengele. Os experimentos de Mengele são a síntese dos crimes cometidos pelos nazistas nos campos de concentração, onde seres humanos eram usados como cobaias em experimentos aterrorizantes. Tamanha desumanização que fazia com que os nazistas matassem sem um pingo de remorso ou culpa. Muito se pode falar dos experimentos de Mengele, mas gostaria de citar um caso que imagino ser pouco conhecido, que tem ligação com a Universidade de Estrasburgo, na França, e que resume bem o nível do preciosismo da máquina nazista quando o propósito era o extermínio em massa dos judeus. Quero falar do documentário Em Nome da Raça e da Ciência, que conta a história dos 86 corpos de judeus encontrados no subsolo do Instituto de Anatomia da Universidade de Estrasburgo. Por conta da busca pela prova de superioridade do povo alemão, o fanático nazista August Hirsch, anatomista alemão, membro do Instituto de Antropologia Racial ANNERB e professor da Universidade de Estrasburgo, foi o cabeça de um desses projetos que tentavam provar a natureza da raça ariana, que com a bênção de Berlim e do Reichsführer da SS, Heinrich Himmler, solicitou o envio de corpos para sua pesquisa em 1943. E com isso, 87 judeus foram rigorosamente escolhidos em Auschwitz e levados ao campo de concentração de Struthof, onde 86 deles foram assassinados na câmara de gás do campo, menos um, que foi assassinado a tiros por ter se negado a entrar na câmara. Após os assassinatos, os 86 corpos foram enviados para a Universidade de Estrasburgo e entregues a Hirsch e seu projeto. Os corpos mutilados, os estômagos, excertos de pele e fragmentos de intestino dos judeus foram descobertos em 1944, quando as tropas aliadas da 2ª Divisão Blindada do general Leclerc libertaram Estrasburgo da ocupação nazista. August Hirsch teve o apoio de Wolfram Sievers, um dos diretores da ANNERB, que tinha a obsessão de provar a existência de uma raça superior, e do antropólogo Bruno Beguer, membro da ANNERB e parceiro de Hirsch na universidade. O documentário é de curta duração, mas serve para mostrar como os nazistas eram bem detalhistas e cautelosos em suas maldades, pois todo o transporte dos corpos foi cuidadosamente planejado após os assassinatos, visando os melhores cuidados com eles, começando na verdade até antes, com uma certa preocupação mórbida com a alimentação dos prisioneiros, como se fossem animais sendo preparados para o abate em Struthof, sob os olhos do carniceiro comandante do campo, Joseph Kramer, conhecido como o Animal de Belsen, que também foi comandante do campo de Bergen-Belsen, local de extermínio de dezenas de milhares de judeus, dentre eles de Anne Frank.
Os nazistas se valeram muito do uso da propaganda e da linguagem no processo de desumanização dos judeus, que normalizou não apenas o assassinato, como o tratamento das vítimas como meras cobaias. Desumanizadas pelas ideias nazistas implementadas no imaginário da sociedade alemã, sendo importante lembrar que o antissemitismo é uma chaga muito mais antiga ao redor do mundo, principalmente na Europa. Vide o famoso caso Dreyfus, adaptado em filme recentemente por Roman Polanski. Mas os nazistas foram além, redirecionando a máquina do Estado para a solução final, que terminaria com o genocídio de 6 milhões de judeus. O Windsor Smith conseguiu, em Arma X, mostrar traços das consequências da desumanização do próximo. E depois de ler Monstros, uma obra que reúne o que tem de melhor em Arma X, podemos constatar que Monstros é, na verdade, um estudo sobre a maldade que nos rodeia, nos monstros do dia a dia. E para isso, Windsor Smith se utiliza magistralmente da linguagem dos quadrinhos com o objetivo de sintetizar os horrores nazistas em um projeto genético fictício. Mas confesso que às vezes me pego pensando que os crimes nazistas foram tão absurdos que talvez experimentos como o projeto Prometheus possam realmente ter existido. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Demorei bastante tempo para pensar em como abordar essa obra. Então leiam Monstros. Apenas leiam. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.